A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos aqui próximo a Grumari, depois do pedaço que se chama Prainha. Aqui nós temos duas ilhas, né? A mãe e a filha. Talvez o pai seja aquele outro lá, tá bem distante. Bom, foi eu que coloquei o nome, né? Então tá aí o grande mar, o Oceano Atlântico, que banha aqui o Rio de Janeiro, Brasil. Que lindo, né? Bom, nós temos uma palavra para falar agora sobre os irmãos de José. José foi chamado para ser governador do Egito. Veja bem, da onde Deus tirou José. Quando Deus nos tira de algum lugar, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Vou ficar assim, porque assim dá para me ver melhor meu rosto. Ele tem um propósito. Nada é aventura, nada é turismo. Ele tem um propósito. Como Deus sempre fala antes das coisas acontecer, eu sei que no caminho José foi entendendo as coisas. Ele foi entendendo o que estava acontecendo, mas ele foi entender melhor quando chegou lá, né? Então, como nós já falamos, ele revelou o sonho do padeiro e do copeiro, e o copeiro, o padeiro, né, esqueceu de José, mas o copeiro lembrou. Então foi aí que nós falamos do sonho de Faraó e que José decifraria o sonho. O copeiro falou com o rei. E aí deu tudo certo, o rei mandou tirar ele de lá. Ó como são os caminhos de Deus. Os caminhos deles são mais altos do que os nossos. São incompreensíveis. Como você vai compreender os caminhos do Senhor quando Deus te dirige os passos e diz para você fazer certas coisas e você teme? Por que você teme? Porque você não compreende. Deus sempre vai pelo lado mais difícil. Deus sempre entra pela porta mais apertada, caminho mais estreito. Nós procuramos os mais largos. Nós procuramos os caminhos mais largos, não é isso? Aleluia! E é por isso que nós temos que confiar no Senhor. Veja bem, José confiava no Senhor, tanto é que ele ficou firme. Ele não vacilou, ele não desanimou, ele não entristeceu a Deus, ele ficou firme e ele pôde ver tudo correr bem. Faraó manda chamar ele, ele decifra os sonhos de Faraó. Faraó coloca um anel no dedo de José e dá seu carro para ele, ó, e torna ele governador. Abaixo do rei, José quem mandava, José quem tinha as ordens. Aleluia! O rei viu que Faraó viu que José era um homem muito sábio. E ele entendeu que no Egito não tinha ninguém mais sábio do que ele. Então era José que tinha que governar. Isso daí foi Deus que fez. Te pergunto, qual foi a escola de José? Qual foi a escola que José cursou? Qual foi? A escola de Deus, irmão. Foi a escola de Deus. Não foi outra a não ser a escola de Deus. Deus é que instruía José.
Me parece que naquela época os servos de Deus eram mais sábios, né? Olha como nós temos que ter sabedoria de Deus para não sair dos planos, dos propósitos de Deus. E ali Deus cumpriu o seu propósito na vida de José, torná-lo governador. Deus olha para você e vê você o quê? O que Deus está vendo em você? Hein? Talvez Deus está olhando para um e está dizendo assim, ó, esse vai ser meu evangelista, este vai ser meu presbítero, esta vai ser minha secretária, né? Este vai limpar a igreja, vai cuidar da igreja, da casa do Senhor. Talvez no serviço secular ele vai olhar, ó, este vai ser meu engenheiro, esse vai ser meu químico, meu cientista, meu governador, meu prefeito. Deus tem seus planos. Então é importante que nós deixemos que Deus venha decidir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você tem a cabeça dura para entender as coisas? Deus manda uma bênção para você, que você tem falta de entendimento das coisas de Deus. Deus manda uma bênção para você agora. Eu sinto esta bênção de Deus agora. Eu sinto essa bênção de Deus agora para esta pessoa que tem a mente muito difícil de entender as coisas de Deus. Recebe aí a bênção de Deus agora. E a tua mente se abra para as coisas de Deus que você vai entender agora. E aí o que aconteceu? Lá na família de José, aleluia, estava acontecendo um problema muito sério. Jacó manda seus filhos procurar comida lá no Egito, porque ele soube que lá no Egito tinha comida. Ó, coisa linda. Quando um governo é dirigido por Deus, dá tudo certo. Mas quando o governo é dirigido por Deus, dá tudo errado. E ali ele mandou seus filhos lá para o Egito, para comprar comida, porque já não tinha comida mais. Aleluia. Então ele foi para lá. Ele foi para lá. Eles foram para lá. Chegou lá, José conheceu seus irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu quero dizer uma coisa para você. José era um homem cheio de amor. Em José não tinha vingança. Aleluia. Em José não tinha vingança. Os irmãos de José não torciam para José. Os irmãos de José não viam sucesso em José. Mas olha, eu quero dizer uma coisa para você. Quantos crentes não se alegram com o sucesso dos seus irmãos? Pelo contrário, ficam com ciúme, ficam com inveja. Quando José se revelou para os seus irmãos, qual foi a reação? Alegria. Não foi tristeza, porque Deus tinha providenciado José, aleluia, como governador e salvaria a vida dos irmãos, da família, de Jacó, de todos. José mandou buscar o pai, o irmãozinho, o Benjamim, e os irmãos vieram ficar morando com eles. Olha a família se alegrando com o sucesso de José. Agora na igreja, você não se alegra com o sucesso dos seus irmãos. Você tem que aprender a se alegrar com o sucesso dos seus irmãos. É triste isso, porque eu vejo muitos irmãos, ao invés de se alegrar, se omite, fica neutro. Ele não fica do lado daquele que está tendo sucesso. Se eu tiver sucesso, eu vou ter um monte de invejosos no meu caminho. Se eu tiver sucesso, como eu sei que vou ter sucesso aqui no YouTube, muitos vão ficar com inveja. Irmão, para com isso. Tenha a mente aberta, que a mente de muitos crentes é fechada, é tampada, é mente dura para entender os propósitos de Deus,
porque através da minha vida a bênção de Deus chega até você. Então você se alegra com o meu sucesso quando Deus me abençoar. E eu me alegro com o teu sucesso quando Deus te abençoar. Eu me alegro em ver você cheio do Espírito Santo e Deus te usando. E Deus transformando vidas, e Deus salvando vida através de você. Por que eu vou ficar com ciúme? Por que eu vou ficar com inveja? Porque eu também posso ser assim. Você pode ser uma bênção. Não é só alguns. Deus quer que seus filhos todos sejam uma bênção. Ser tu uma bênção. Se alegra com o sucesso dos seus irmãos. Se alegra com o sucesso das suas irmãs. Se alegra. Se alegra com o sucesso daquele pastor, daquele ministro. Se alegra daquele crente, daquele irmão da igreja. Se alegra com o sucesso dele. Se alegra com o sucesso daquela missionária, daquele pregador, daquele jovem. Tira essa dureza do coração. Aleluia. Ao invés de você falar, ore por aquela pessoa, porque aprove Deus exaltar aquele crente. Deus decidiu exaltar aquele crente. Deus decidiu exaltar aquele pastor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque quando Deus decide, aleluia, essas coisas, por que nós vamos ficar contra Ele, igreja? Ele é o rei, Ele decide. Então os irmãos de José ficaram felizes, porque José foi o salvador da família. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me sinto tocado por Deus quando falo nessas coisas, que Deus tem os seus escolhidos. Aleluia. Olha, Deus escolheu Morre Cerulo. Você já viu a história de Morre Cerulo? Hein? E ele é um homem muito perseguido. Dizem que ele é falso profeta, mas você viu a cura que Deus operou na perna dele? Os médicos iam amputar a perna dele, um homem já com quase seus 90 anos. Deus curou ele. Aleluia. Por que eu vou invejar ele? Eu me alegro. Envia aquele homem, um ancião já quase 90 anos. Ele viaja o mundo pregando o evangelho ainda. Ele ainda está em atividade. Ele com a esposa dele, bem velhinhos, os dois. Que coisa linda. Será que Deus errou em escolher Morre Cerulo? Um órfão que ficou sozinho. Aleluia, Deus não erra. E quantos têm sido abençoados através do ministério de Morre Cerulo? Louvado seja o nome do Senhor. E ali ficou José com sua família. Deus fez José encontrar sua família. Deus que fez aquilo tudo. Deus é quem faz tudo, igreja. Deus é quem faz tudo. Aleluia, nós não fazemos nada, Deus é quem faz. Você só é fiel, você só confia. Eu só confio porque o mais Deus faz. Aleluia, o mais Ele fará. Você só tem que crer nesse Deus Todo-Poderoso, porque esse Deus Todo-Poderoso, Ele não falha. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele vai aonde Ele quer. Ele vai te levar aonde Ele quer te levar. E tu não deixa Ele te levar. Tira os remos da mão. E navega com fé em Jesus. Não é isso? Aleluia. Aleluia. Navega. Aliás, solta o cabo da nau, toma os remos na mão, isso. Eu estava pensando que eu estava falando certo, mas você entendeu, né? Solta o cabo da nau. O que é a nau? A nau é o direcionador do barco. Então solta o cabo da nau. Toma os remos na mão, navega com Jesus, deixa que Ele dirija a sua vida. Deixa que Ele te oriente. Aleluia. Então,
com certeza os irmãos de José se alegraram com o sucesso de José e foram felizes lá no Egito, não é? Depois a história mudou. Então Deus chamou José para ser governador. Ele foi um governador junto com Deus. E Deus preservou o seu povo. Fico com esta palavra e eu quero contar também um testemunho aqui que eu estou me lembrando. Por quê? Porque às vezes você acha que a sua história já era, não vai ter um bom fim. Mas olha, a bispa, minha esposa, tem um sobrinho, são 3 sobrinhos, filho do irmão dela que faleceu. O sobrinho do meio, né? São 3 irmãos. O do meio foi acometido de uma enfermidade, uma alergia que não passava. Fizeram tratamento, correram para cá, correram para lá, fizeram tantos tratamentos e já não tinha mais recurso nenhum, porque tomava remédio daqui, fazia tudo que os médicos diziam para poder tentar descobrir o que era aquela alergia e nada. Foram no Curupaiti, que lá trata, lá é hospital dos leprosos, lá trata problema de alergia, aquela coisa toda. E o que aconteceu? Não resolveu nada. E nas últimas eles lembraram do nosso ministério. O filho do meio, do finado Júlio, aleluia, que morreu tem pouco tempo, né? Tem mais ou menos uns 2 anos, ele faleceu, vai para 2 anos, não sei, não estou me lembrando da data. Acho que vai fazer 2 anos. Levou lá na igreja e o Espírito de Deus usou a minha vida e aquele rapaz ficou curado. E eu sei que essa cura marcou este jovem. Hoje ele já é adulto, né? Hoje já é adulto. Mas isso ficou marcado para a vida dele. A família ficou desesperada. Ó que bênção, hein? Então como que eu não vou ser uma bênção? Como eu não vou agradar o meu Senhor para que Ele me use? Eu sei quem me usa. Esta é a minha história. Esta é a minha história com Deus, igreja. Qual é a tua história com Deus? Este testemunho é para glorificar o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Receba a bênção de Deus para a tua vida. O projeto de Deus é grande com a nossa vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Veja meus vídeos e se alegre com eles, porque é coisa de Deus. Não vou colocar nada de mim aqui. Eu vou colocar coisas de Deus para falar o teu coração, para trazer fé a você. Aleluia! Que esse Deus é maravilhoso, em meio a tantas lutas que nós enfrentamos. Aleluia! Deus é conosco para nos dar a vitória. Receba a tua vitória, a tua bênção em nome de Jesus.